Pessoal, tem muita gente preocupada se realmente ainda vale a pena construir casa para vender porque a taxa de juros está alta, a Selic está alta. Estão preocupados disso inviabilizar o empreendimento imobiliário. Para a gente entender melhor qual é o impacto de uma taxa de juros alta dentro de uma construção de casa para venda, dentro de uma incorporação imobiliária, a gente tem que dividir em algumas etapas essa incorporação para entender qual é o impacto em cada uma dessas etapas. Uma incorporação, assim, basicamente, ela é dividida de forma bem básica em 3 etapas. A primeira, a gente tem acesso ao crédito para conseguir desenvolver aquele empreendimento imobiliário. A segunda etapa seria a construção, a gente vai ter mão de obra, material, fornecedor, a gente vai ter que se envolver com a construção. E a terceira etapa, a venda. Então, qual é o impacto de uma taxa de juros alta dentro de cada uma dessas etapas? Então vamos lá, como nós somos seres humanos civilizados, vamos começar do começo. Acesso ao crédito. Eu tenho várias formas de acessar crédito. Pode ser com meu recurso próprio, pode ser recurso do banco, pode ser de um investidor, pode ser investidor junto com o banco, pode ser de várias formas. O cenário que vocês sabem que a gente mais trabalha aqui nos vídeos é investidor mais banco. É o melhor cenário, o cenário que dá o retorno melhor para a gente e para o nosso investidor. Qual é o banco que a gente mais trabalha? Caixa Econômica Federal. Cenário normal, Caixa Econômica Federal trabalha como? Ela financia 80% do terreno, 80% da minha construção, uma taxa de juros média de 10% ao ano. Cenário atípico, inflação descontrolando, taxa de juros alta, Selic alta. O que mudou na Caixa Econômica Federal para restringir um pouco esse acesso ao crédito? Eles estão financiando apenas 70% do terreno, 70% da obra e a taxa de juros está variando hoje em torno de 11,5%, 12% ao ano. Nós temos uma planilha que a gente já conversou em outros vídeos, ela está passando por um processo aqui de atualização, então ela está meio desformatada, pessoal, não analisem muito isso, mas vamos utilizar ela para ver qual é o impacto que essas mudanças no acesso ao crédito tem no final, na análise final de uma incorporação imobiliária. Vamos lá, esse aqui é uma incorporação que a gente está analisando nesse momento para iniciar junto com o investidor nosso, porém ela ainda está com as taxas antigas e a gente tem que ver se essa incorporação continua sendo viável com as taxas de juros atuais. Quando eu digo taxa de juros antiga, eu estou dizendo aqui, 10% ao ano, 80% de financiamento do meu terreno, 80% de financiamento da minha obra. Então a gente tem que ajustar isso para a taxa atual. Mas antes, vamos tirar um print para a gente conseguir ir comparando e vendo o que realmente muda, né, de um cenário desse para o outro. Tirei o print, vamos deixar aqui do lado. Deixa eu ver se ele abre aqui. O que alterou? A taxa de juros não é mais de 10%. Ela está em 11,5%, 12%, vamos colocar o pior cenário, 12% ao ano. Porcentagem de financiamento do terreno não é mais 80%, está em 70%. Financiamento da obra não é mais 80% também, está em 70%. Então 70% de todo o nosso empreendimento está financiando, que era 1.500.000, não sei, deixa eu ver aqui. Era 1.500.000 que a Caixa estaria entrando, agora ela está entrando com 1.300.000 e poucos mil reais aqui. Vamos analisar aqui agora no nosso cenário provável, que é o que a gente sempre trabalha, quais foram as alterações, se mudou muito o retorno que a gente está tendo lá no final. Aqui a gente já vê o ROI. O ROI é muito importante para a gente. O ROI era de 96%, caiu para 77%, porém o meu retorno bruto sobre a incorporação era de 641 mil e foi para 651 mil. Aí você vai achar estranho, nossa, Johan, caiu tudo, aumentou a taxa de juros, como é que o meu lucro da minha incorporação está sendo maior? Lógico, pessoal, se a Caixa está colocando menos dinheiro na nossa mão, a gente vai pagar menos juros no financiamento. Então, o nosso lucro na incorporação vai sim ser maior. Qual que é o lado negativo disso? A gente vai ter que desembolsar mais capital próprio no início dessa incorporação. A gente pode ver isso bem aqui, capital próprio. No cenário atual, 845 mil. No cenário antigo da Caixa, 670 mil. São cenários diferentes, pessoal. Não adianta o pessoal falar assim, esse cenário aqui é pior, aquele é melhor. Eu, particularmente, acho lógico que o cenário que a Caixa entra com 80%, um cenário melhor, porque eu analiso muito o ROI, o que realmente rendeu o valor que eu coloquei, o dinheiro que eu tirei do meu bolso. Tem gente que vem do mercado de renda fixa, por exemplo, investir com a gente, e eles querem muito saber isso aqui, o retorno que está tendo ao mês dessa incorporação. Tem outros que, por exemplo, é um fazendeiro ou é uma pessoa mais antiga, ele quer saber quanto que ele colocou do bolso dele, quanto que ele retornou para o final. Então, talvez para ele aqui, essa incorporação rendendo 651 mil reais, faça mais sentido do que essa aqui que rendeu 641, mesmo ele tendo que desembolsar um pouco mais de dinheiro do seu bolso. Mas aí você me diz, não, eu prefiro muito mais esse cenário antigo e desse jeito para mim está inviável. No cenário antigo eu tinha ali 4,72% de rendimento ao mês, no atual eu tenho 3,88%. Pessoal, quem é acostumado a investir sabe que 3,88% ao mês é um ótimo retorno. Mas sim, 4,72% se for possível alcançar ainda estar melhor. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco esse rendimento?
Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada de entender, então olha aqui em cima eu vou deixar um vídeo antigo que a gente explica sobre o que é esse retorno mínimo sobre o capital próprio, que a gente passa para o investidor. Eu posso alterar isso, pessoal. Eu posso vir aqui, em vez de 20%, eu coloco que eu vou dar um retorno para o meu investidor de 30%. Então eu vou tirar um pouco do lucro da minha incorporação, mas vou passar esse lucro para o investidor. Então já começou a melhorar. Olha aqui o retorno ao mês que ele está tendo. De 3 e pouco já foi para 4,28, já mudou. Aqui outra coisa que a gente pode alterar, a porcentagem de entrada que a gente dá num terreno. Aqui a gente deu 20% de entrada para segurar aquele terreno enquanto a gente viabilizava o empreendimento e lá no final a Caixa vai dar os outros 70% e depois a gente mais 10%, né, para completar os 100%. Só que a gente já fez incorporação que a gente precisou de dar 0% de entrada. Só no momento de começar a obra que a gente fez o pagamento mesmo do que faltava, né, do que a Caixa não colocou. Então já melhora mais ainda, porque a pessoa não tem que descapitalizar lá no comecinho da nossa viabilidade. Já foi para 4,42%. Se você quiser abrir um pouco mais de mão aqui do seu lucro para o seu investidor realmente se sentir bem naquela incorporação e fazer outras incorporações com você, você pode aumentar aqui, ó, 35% para ele. A gente já está batendo em 4,63% de retorno para o nosso investidor. Digamos que você fala assim, ó, eu quero mesmo cativar esse investidor, eu quero que ele esteja comigo, que ele faça outras incorporações e nesse cenário ruim ele não está querendo investir. Vamos lá, 40%, coloca 40% para ele. Olha aqui, vamos comparar com o cenário antigo. O cenário antigo ele estava tendo 4,72% sobre o capital que ele investiu ao mês. Então, ao ano é um retorno de 74%. Nesse novo cenário que a gente desenhou aqui, ele está tendo 4,83% ao mês, um retorno de 76% ao ano. Isso aqui, pessoal, é um investimento assim espetacular, é muito difícil você conseguir alguma outra coisa que você consiga investir e tirar um retorno desse, sem ter risco, tendo a segurança de um investimento dentro do mercado imobiliário. Como a gente já conversou também em outros vídeos, a gente desenha vários cenários. A gente tem aqui um cenário de crise. O cenário de crise, para quem esse aqui é o primeiro vídeo que está vendo, a gente vai vender esse imóvel 6% abaixo do valor que a gente está imaginando e a gente vai demorar 24 meses no ciclo e não 18 meses. E mesmo assim, olha qual que é o retorno ao mês, 2,76%. Será que uma taxa de juros alta, igual a gente colocou aqui, ó, de 12%, 0,95% ao mês equivalente, né? Será que isso aqui realmente inviabiliza? Será que eu não posso mais construir casa para vender porque a Selic está alta, porque a taxa de juros está um pouco mais alta ou porque a Caixa restringiu um pouco o acesso ao crédito? Esse medo que gera por causa dessas mudanças que estão acontecendo acaba paralisando muitas pessoas e a pessoa acaba não investindo nunca. Eu lembro de pessoas que em 2014 pararam os investimentos ou não quiseram iniciar seus investimentos porque a Dilma estava assumindo o poder e não sabia como que ia ser. E depois, mais lá na frente, teve o impeachment dela e também ficou uma fase meio complicada. Depois veio o Temer, como que vai ser com o Temer? Poxa, virou agora para o Bolsonaro, antes era o governo de esquerda, veio de direita, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Logo em seguida veio a pandemia e novamente essas pessoas não investiram. Diga-se de passagem, quem investiu na pandemia nadou de braçada, ganhou dinheiro demais. Depois da pandemia, guerra na Ucrânia, os preços de alumínio, de ferro, de tudo subiu, aquele preço ficou alto e o pessoal, não, vou esperar voltar, vou esperar baixar para eu começar a investir. Não investiram. Você acha que o preço voltou? Não voltou, é daqui para frente. Não tem cenário melhor, não tem horário melhor para você começar a construir do que agora, pessoal. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter uma taxa de juros, sempre vai ter um rumor de guerra, sempre vai ter alguma coisa que quem tem medo vai acabar paralisando e não vai construir. Não existe o cenário ideal. O melhor cenário, como já dizia o Primo Pobre nos vídeos dele, que eu acho muito legal, ele sempre fala, o melhor cenário para você comprar sua casa é agora. O melhor cenário, na verdade, era no passado, mas se você não aproveitou, não tem como aproveitar mais. Ano que vem vai estar pior do que agora, né? Daqui a 5 anos vai estar pior ainda, daqui a 10 anos pior ainda. O melhor horário para você comprar uma casa, o melhor horário para você investir é agora. Você não pode deixar esse medo te paralisar e impedir o início de um investimento seu. Não sei quem aqui assistia aquele seriado Suits dos advogados lá de Nova York e tinha um Harvey, que ele tinha uma frase que eu gostava muito, que ele dizia que se você estiver encurralado contra uma parede, quebre a droga da parede. Muita gente, às vezes, por causa dessas inseguranças, acaba se paralisando, achando que ele só tem uma opção, ele não investir. Cara, a gente tem várias opções, como a gente acabou de olhar aqui na planilha. A gente pode aumentar a rentabilidade do investidor, a gente pode negociar a taxa de entrada que a gente vai dar no nosso terreno. Tudo isso vai voltar a viabilizar o nosso empreendimento. A gente tem muitas opções. Então vamos lá, vamos entrar agora na etapa da construção. A gente já ficou bastante tempo na parte de acesso ao crédito. Na etapa da construção, uma taxa de juros alta, uma Selic alta, qual é o impacto que ela tem nessa etapa da construção? Se você ainda não constrói, converse com alguma pessoa que constrói e pergunte assim,
numa construção de uma casa, qual que é a sua maior dor? Qual que é a sua maior dificuldade? É quase uma unanimidade de todo mundo que constrói, eles vão dizer, é a mão de obra qualificada, uma mão de obra de qualidade, essa aí é a maior dificuldade. Agora pensa comigo, pessoal, se a gente está tendo menos acesso a crédito no mercado, se a gente está tendo mais pessoas com medo de construir, vai ter mais mão de obra disponível. Então, consequentemente, a gente vai ter um pouco menos de dificuldade de conseguir mão de obra para os nossos empreendimentos. A gente aqui na nossa empresa já está sentindo isso. Um tempo atrás estava muito difícil conseguir pedreiros que fazem parte de revestimento, pintores de qualidade. Esse pessoal, às vezes, eles estavam super demandados, eles só conseguiam pegar sobra lá na frente. E agora eles estão mandando mensagem perguntando, e aí, tem alguma obra, tem alguma coisa para a gente fazer? Está precisando de alguém? Então, essa mão de obra está um pouco mais disponível no mercado. Outro ponto que pode melhorar com esse acesso ao crédito mais dificultado é a compra de materiais. Quando a taxa Selic aumenta, pessoal, faz a conta aqui comigo, analise. Se a taxa de juros, a Selic está aumentando, é para que eles aumentam essa taxa? Com a intenção de diminuir a inflação. Inflação, aumento de preços. Então, se eles estão tentando diminuir esse aumento de preços, a gente vai ter preços melhores para a compra de material. Se tem menos gente comprando material, se tem menos gente construindo casas, então as lojas vão baixar um pouco mais esse preço. E aí quem teve coragem de investir, quem está conseguindo desenvolver os seus empreendimentos imobiliários, com certeza vai ter acesso a materiais com custo melhor. E um outro ponto que parece assim bobeira, um ponto bem esporádico para alguns, mas que para mim faz total sentido, é que quando tem menos gente construindo, a construção civil ela é feita de ciclos, pessoal. Às vezes tem muita gente construindo, às vezes tem menos, às vezes tem mais, às vezes tem menos, e assim vai. E a gente sempre percebe que quando tem menos gente construindo, as liberações, tanto em prefeitura quanto em cartório, acabam acontecendo mais rápido. A fila de espera é menor, tem menos gente dando entrada em alvará, em habites, então essa documentação acaba saindo mais rápido para a gente, o nosso ciclo de incorporação acaba girando um pouco mais rápido. E agora, para finalizar, a última etapa de uma incorporação, que é a venda. A Selic alta, quais são os cuidados, quais são os pontos positivos que a gente pode ter no momento da venda? Quando você vai fazer a venda, se a Selic está alta, tem menos gente construindo, vai ter menos casa para venda no mercado. Então você vai ter um pouco menos de concorrência, talvez até aumente a sua liquidez, dependendo da faixa que você está vendendo. Eu sei que vai ter gente que vai investir no Minha Casa Minha Vida, tem gente que vai investir aqui na classe média, tem gente que vai estar lá no ticket AA. Então, assim, dependendo do ticket que tu tiver, tu vai ter mais viabilidade na venda do teu empreendimento, porque você vai estar tendo menos concorrência naquele ciclo. E outro ponto que é muito importante é você saber quebrar a objeção do seu comprador. A gente tem uma corretora que trabalha com a gente em parceria e o que ela mais fala é quebrar a objeção, quebrar a objeção. A gente gosta demais dela. Às vezes a gente vai fazer um empreendimento em um terreno que é pequeno e aí um quarto lá não fica tão legal. Você já tem que ter na sua cabeça quais vão ser os argumentos que você vai usar com aquele comprador para quebrar a objeção dele. Eu vou dar um exemplo. Uma casa que a gente foi fazer um tempo atrás ela era muito perto do muro de divisa do condomínio e atrás tinha uma escola infantil. E aí, no momento da construção, a gente já ficou um pouco preocupada com o barulho que aquela escola ia fazer e se aquilo ali podia criar alguma objeção na hora de vender aquela casa. E aí, o que a gente fez? Durante a obra, a gente analisou se tinha barulho e a gente viu que não tinha barulho praticamente nenhum. No horário de intervalo ali, 9 e pouco da manhã, tinha um barulhinho e à tarde lá também, umas 2h30, 3 horas, também outro barulhinho. Final de semana a escola não funciona, à noite não funciona. Então, assim, muito fácil de quebrar a objeção, conversar com o cliente. Mas mesmo assim, o que a gente fez a mais? A gente teve um custo um pouquinho ali a mais na casa, mas quebrou todas as objeções. A gente colocou esquadrias acústicas na casa. Então, na suíte principal, ali na entrada da sala, acho que no segundo quarto, a gente também colocou portas e janelas acústicas. Então você podia ligar uma caixa de som lá fora, entrar no quarto e mostrar para o cliente que nenhum som ia lá dentro. Então quebrou totalmente a objeção. Quando a gente vai entrar no mercado da construção civil, a gente tem que ter muito isso em mente, quebra de objeção. Então se a taxa de juros está alta, o que eu vou conversar com o meu cliente? Ele está com medo de financiar comigo porque a taxa de juros está alta. Pessoal, a maioria das pessoas não sabem isso, mas você pode renegociar o seu financiamento lá na frente. Se hoje você pegou um financiamento que ele está lá com uma taxa de juros de 12, 13, enfim, que seja 20% ao ano, e daqui a 1 ano, 2 anos, essa taxa de juros caiu e voltou lá para 9%, para 10%, você tem a possibilidade de voltar no banco e renegociar essa taxa de juros. A grande maioria das vezes o banco vai aceitar e vai fazer essa renegociação. E você pode pensar assim, e se eles não aceitarem renegociar, eu vou continuar com aquela taxa de juros alta? Não, você tem uma segunda opção que é fazer a portabilidade do seu financiamento para outro banco. Se todos os bancos baixaram novamente, estão lá em 9%, 10% e você tem em algum banco sua taxa de juros de 20%, sei lá, você consegue fazer a portabilidade do seu financiamento para outro banco que vai te dar aquela taxa de juros baixa. E é até por isso que o banco, quando você for lá renegociar, ele vai sim aceitar baixar, porque ele sabe que se ele não baixar, você vai fazer a portabilidade para outro banco. Então você tendo esse tipo de conhecimento, você consegue quebrar muita objeção com o seu cliente. E na hora da venda da casa,
muito certo que ele vai comprar a casa com você, porque como a gente conversou anteriormente, tem menos casas disponíveis no mercado. E aí, se você fez um projeto bem legal, um negócio bem certinho mesmo, ele vai querer comprar a sua casa e a taxa de juros vai ser o menor dos problemas dele, porque você vai explicar que lá na frente ele pode renegociar essa taxa de juros, jogar lá embaixo e seguir com a casa dele, que ele comprou no momento que talvez as casas estivessem até um pouco mais em conta, porque a taxa de juros estava alta e pouca gente estava comprando. Mas é claro, pessoal, que uma taxa de juros alta dessa não é boa nem pra gente, nem pro país, nem para os nossos investimentos, só que tem tanta gente fazendo terrorismo na internet, trazendo assim vários lados negativos, coisas ruins, que eu resolvi trazer um pouco mais os lados positivos. Mas sim, pessoal, existem lados negativos que a gente tem que prestar atenção na hora de desenvolver os nossos empreendimentos num cenário como esse. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários pra gente, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda bastante a gente, e siga o nosso canal para mais conteúdos como esse sobre investimento no setor da construção civil, no setor imobiliário.